Obrigada. Cristina, vamos começar definindo esse conceito, né, de altas habilidades. Quem são essas pessoas que têm altas habilidades? Qual a definição? Então, a definição que nós temos hoje no Brasil é uma definição escolar que aponta para uma habilidade acima da média em qualquer área do conhecimento escolar. Quer dizer, quais áreas? Cita algumas para gente. Linguística, matemática, ciências, música, desporto, liderança. São áreas que a vida escolar, a vida do estudante, a vida do aluno tem a oportunidade de participar, de evidenciar nas diferentes situações em sala de aula, coletivamente, individualmente. Isso meio que caracterizaria áreas de talento. Então, aquele que tem uma habilidade acima da média na área da língua portuguesa poderia ser classificado como um superdotado ou uma pessoa com altas habilidades de superdotação na área linguística. Então, a habilidade acima da média é uma delas. A persistência, perseverança diante de uma meta, isso também é muito importante hoje, e a criatividade. Não que a pessoa tenha que ser criativa o tempo inteiro, mas ela tem que ter um traço de criticidade, de inovação, de pensamento divergente, para que a gente pudesse reunir nessas três categorias, habilidade acima da média, perseverança diante das atividades e a criatividade, um perfil que pudesse ser definido do ponto de vista escolar. E o número que a gente tem mais recente, né, é de mais de 9.000 alunos identificados com essas altas habilidades no Brasil. A gente percebe pelos números que houve um crescimento, né, ao longo dos anos desse número de alunos, mas ainda é um número pequeno se comparado, como eu falei no início do programa, à estimativa da Organização Mundial da Saúde. Por que a gente não consegue identificar esses talentos, Então, Cristina? porque a gente naturalizou tanto a presença desses alunos na escola, principalmente porque eles sempre estiveram na escola. A luta maior hoje, na vivência das políticas de inclusão, é pela garantia de matrícula e permanência dos alunos com deficiência, porque eles estavam fora. E os alunos superdotados sempre estiveram. O aluno de bom desempenho acadêmico, o bom aluno, ele sempre esteve na escola. Agora a gente vai ver a história da Marilene. Ela é mãe de 2 crianças que têm altas habilidades e conta como a família teve de se adaptar para atender às necessidades dos filhos. Marilene é professora e mãe de 3 filhos. Até aí, tudo normal, se não fosse o fato de 2 deles terem superdotação. Mas se engana quem pensa que a alta capacidade intelectual só traz alegrias. Como é que é conviver com 2 filhos com superdotação? É complicado, porque é uma vida muito ativa, você não consegue parar. Você tem muitos desafios. Também, às vezes, chega a ser triste, porque eles têm uma ansiedade enorme em aprender, em querer as coisas. E, de repente, a sociedade onde a gente vive não permite muitas coisas, muitos avanços que eles precisam, né? Então, às vezes, se torna, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que é delirante, às vezes o sentimento de fracasso é muito grande também. Pessoas com altas habilidades têm interesses em diversas áreas do conhecimento. Entre os temas favoritos dos filhos de Marilene estão a astronomia, a linguística, a música e as artes. Tanta curiosidade demandava custos que a família não podia arcar. A mãe encontrou uma solução. Era uma prática da gente, enquanto eles eram pequenos, que a gente fosse todos os sábados na biblioteca pública. Então, o Raul, primeira coisa, já quando ele aprendeu a escrever, ele já foi fazer a carteirinha da biblioteca pública. A gente sempre incentivou, né? Não deixou isso morrer. Essa é a Daphne, esse é o Raul. Eles são os filhos da dona Marilene e eles têm superdotação. Eles vão contar pra gente como é conviver com isso no dia a dia. Daphne, como é que é na escola, com a família? Bom, com a família até um certo tempo foi meio chato, porque o pessoal olhava pra mim e, digamos assim, via alguma coisa de outro planeta. Isso me deixava bem chateada, me fez isolar um pouco das reuniões da família. Mas com o tempo eu fui trabalhando isso melhor e tem uma convivência melhor. Na escola foi horrível. Todos os professores achavam que eu tinha que tirar 10 porque eu era superdotado. Eles acham que a pessoa é super inteligente.
Daí eles não sabiam respeitar. E às vezes chegavam até a falar coisas, tipo, ser grosseiro, às vezes reclamar assim demais. Os primeiros sinais de que Daphne tinha altas habilidades apareceram com 3 anos, quando ela aprendeu a ler. A suspeita só foi confirmada quando a família se mudou para Curitiba e uma diretora da escola em que a menina estudava pediu que ela fizesse o teste. Já Raul sempre foi hiperativo. A mãe desconfiou e começou a pesquisar. Mais uma vez, a superdotação foi confirmada. Com 6 anos, o menino tinha a idade mental de 17. Desde que as altas habilidades se manifestaram, os irmãos sofreram preconceito. Apesar disso, encaram tudo com animação. Mas tem alguma coisa positiva, assim, que você veja na sua alta habilidade, por assim dizer? Tem. Qual que é? Consigo fazer todo mundo dar risada. Olha só. Desafiada pelas dificuldades do dia a dia, Marilene voltou a estudar. Perdeu a conta de quantos livros sobre superdotação já leu. Hoje, ela faz um curso de neuropsicologia e participa de encontros sobre o tema. Tudo isso movida pelo desejo de um futuro melhor para os filhos. E continuo estudando, continuo lendo, para poder até, de uma certa forma, ajudar no que for possível, já que lá fora eu não posso ajudar, mas pelo menos aqui dentro eu posso conversar mais de perto. A minha luta é a deles, e a deles é a minha. A minha luta é a deles e a deles é a minha.